Imagina só, receber a tarefa de entregar uma mensagem que todo mundo odeia, mas que vem de uma fonte que você simplesmente não pode ignorar. Essa é a essência de um dos livros mais estranhos e, ao mesmo tempo, mais poderosos da Bíblia, a história do profeta Ezequiel. Vamos mergulhar na jornada de um homem que teve que encarar uma missão impossível, visões cósmicas e uma verdade brutal. Pois é, no fundo, a questão é essa. Ezequiel, um sacerdote que foi arrancado da sua casa, levado para o exílio, ele se depara com uma escolha que vai definir a vida dele. O que leva alguém a se tornar o portador de notícias que só vão trazer dor e rejeição? É a busca por essa resposta que vai guiar a gente por essa história. A nossa história começa bem longe de casa, sabe? Lá na Babilônia, às margens do rio Quebar. Ezequiel, um sacerdote sem templo, tá lá, no meio dos exilados de Judá. E é nesse lugar de desolação, de estranheza, que os céus literalmente se rasgam. E a realidade, como ele conhecia, é quebrada para sempre. Olha, tentar descrever o que Ezequiel viu é quase impossível. Pensa num vento impetuoso, uma nuvem de fogo, e dela saem 4 seres estranhíssimos, cada um com o rosto de homem, leão, boi e águia. Ao lado deles, rodas gigantescas dentro de outras rodas, todas cobertas de olhos, se movendo em uma sincronia perfeita. E acima de tudo isso, um trono de safira com uma figura de puro fogo. Isso não era para ser reconfortante, não. Era avassaladora, aterrorizante. Era a própria majestade de Deus em movimento. A gente poderia pensar que depois de uma visão dessas viria uma mensagem de conforto, né? Mas não foi bem assim. Aquele espetáculo cósmico todo não era para o bem-estar de Ezequiel. Na verdade, era o começo da sua convocação para uma missão amarga e terrível. O comando divino vem em 3 passos, bem diretos. Primeiro, abra a boca, uma ordem para receber a mensagem sem questionar. Aí vem o comando mais bizarro, coma este rolo. Um rolo que não tinha notícia boa não, hein? Tava coberto de lamento, pranto e ais. E por fim, a missão, levar essa mensagem de desgraça para o seu próprio povo, que é descrito como teimoso e rebelde. E aqui a gente encontra um paradoxo incrível. O rolo, que estava cheio de desgraça e julgamento, na boca dele tinha um gosto doce como mel. Isso simboliza a aceitação total da palavra de Deus pelo profeta. Sabe, para Ezequiel, obedecer era doce, mesmo que a mensagem que ele tivesse que entregar fosse a mais amarga possível. E tudo se resume a isso. Ezequiel é nomeado uma sentinela. O trabalho dele não é convencer, é só avisar. Se ele alertar o culpado e a pessoa não mudar de rumo, ela morre. Mas Ezequiel se salva. Agora, se ele falhar em dar o aviso, o sangue daquela pessoa estaria nas mãos dele. É um fardo de responsabilidade de vida ou morte, literalmente. Bom, e quando as palavras já não eram mais suficientes, Ezequiel foi forçado a se tornar a própria mensagem. Ele não apenas falava a profecia, ele a encenava publicamente. Eram atos simbólicos, chocantes, que transformaram a vida dele num tipo de teatro de rua sombrio. Os atos dele eram parábolas vivas da desgraça que estava por vir. Ele desenhou Jerusalém num tijolo e encenou um cerco contra a cidade. Deitou de lado por 430 dias, um dia para cada ano do pecado da nação. Comeu pão racionado, cozido sobre fogo impuro, para mostrar a fome que viria. Raspou a cabeça e a barba, usando o cabelo para simbolizar o destino triplo do povo. Ele chegou até a cavar um buraco no muro da casa dele para encenar a fuga inútil do rei. Era bem radical. Mas por que tudo isso? Por que um julgamento tão pesado? A resposta está no coração da nação. Ezequiel é levado, em visão, de volta para Jerusalém, para testemunhar a raiz do problema, a corrupção que tinha contaminado o lugar mais sagrado de todos, o próprio templo. A visão que ele tem é tipo um tour dos horrores. Dentro do templo, ele vê um ídolo do ciúme, vê os anciões de Israel adorando imagens de répteis escondidos, vê mulheres chorando por uma divindade pagã, Tamuz, e o ato final de traição, homens no pátio interno de costas para o santuário, adorando o sol. A idolatria não estava só na terra, ela tinha profanado o coração da nação. E a resposta divina para essa traição toda é implacável. A ordem para os executores do julgamento é de arrepiar. Não tenhais piedade, começai por meu santuário. A purificação ia começar no exato lugar que tinha se tornado o centro da corrupção. E então vem o momento mais trágico de todos. Aquela mesma visão da carruagem trono que Ezequiel viu no rio Quebar, agora aparece sobre o templo.
E lentamente, a glória de Deus, a presença divina, se levanta do santuário, paira sobre a cidade e depois vai embora. Jerusalém é abandonada, a proteção se foi. No meio dessa história toda de julgamento coletivo, Ezequiel apresenta uma ideia teológica que é radical. Uma ideia que mudaria para sempre o jeito de entender a culpa, o pecado e a responsabilidade. O povo exilado, para tentar justificar seu sofrimento, vivia repetindo um provérbio. Os pais comeram uvas verdes, mas são os dentes dos filhos que ficam embotados. Era um jeito de jogar a culpa para outros, né? Dizendo que estavam pagando pelos pecados das gerações passadas. Mas a mensagem que vem por Ezequiel simplesmente destrói essa desculpa. A ordem é clara. Esse provérbio não vai mais ser usado. Um novo princípio é estabelecido. A justiça é individual. O filho não vai pagar pelo pecado do pai, nem o pai pelo pecado do filho. A alma que pecar, essa morrerá. Foi uma mudança gigantesca em direção à responsabilidade pessoal. E assim, a gente chega ao clímax, onde o julgamento final é executado. Mas, mesmo na escuridão mais profunda da destruição, a gente encontra um lampejo inesperado de esperança para o futuro. O veredito para Jerusalém é sombrio, dividido em 3 partes, exatamente como Ezequiel tinha simbolizado com o cabelo dele. 1/3 ia morrer de peste e fome dentro da cidade cercada. 1/3 ia cair pela espada, fora dos muros. E o 1/3 que sobrasse ia ser espalhado por todas as nações, exilado. É a aniquilação total da nação como ela era conhecida. Mas depois que a poeira do julgamento baixa, uma promessa surge. A verdadeira reconstrução não seria a do templo de pedra, mas do coração do povo. A promessa é de uma transformação interna, radical. Deus removeria seus corações de pedra, duros, rebeldes, e daria a eles corações de carne, vivos, receptivos, capazes de seguir os caminhos dele. E isso tudo nos deixa com um pensamento final. A mensagem de Ezequiel é brutal, sem dúvida. Ele é um profeta da desgraça. No entanto, o objetivo final do julgamento não parece ser a aniquilação, e sim a purificação. A destruição do que era velho abre caminho para criar algo novo. Então talvez a mensagem mais dura seja, no fundo, a única que pode levar a uma transformação de verdade.